E agora, por que se candidatar a prefeito? Você é pré-candidato a prefeito de São Paulo? Cara, em primeiro lugar, São Paulo norteia o Brasil. São 5.557 cidades. E aí tem um problema grave, cara. A gente tá falando da cidade que tem um terceiro maior orçamento. A gente tá falando do futuro do país, a cidade mais complexa. E eu vejo que as pessoas, de fato, que estão na disputa, não têm a altura da cidade. Ah, você tá diminuindo as pessoas. Não, eu queria era elevar elas para não precisar ter que fazer isso. Eu vejo, de fato, que elas não têm a envergadura para isso. Não entendem de mentalidade, não entendem de riqueza, não entendem de empresarização e serão mais burocratas que sentarão numa cadeira, né? Se eu não tivesse aqui, porque eu não vou deixar. Eu abri um desafio, não sei se vocês chegaram a acompanhar, abri 30 dias, acho que foi em março. Falei, ó, em 30 dias, se não aparecer alguém com perfil de São Paulo, eu vou parar o que eu tô fazendo e vou me colocar à disposição. Ah, foi assim? Foi. E aí, ninguém levou a sério, achou que eu tava de brincadeira. Eu, de verdade, tenho um chamado político para servir o povo por um tempo. Não vou virar carreirista. E eu vejo que São Paulo, assim como quando eu era executivo num grupo de telefonia, eu lembro quando tinha uma fase chamada Job Rotation, onde a gente parava uma vez, a cada um ano ali mais ou menos, a gente parava para mudar as funções dos executivos. E aí eu lembro das reuniões, todo mundo ficava afobado em querer pegar as melhores áreas e as que tinham as melhores recompensas financeiras. Eu ficava calado esperando a última. E eu lembro da raiva das pessoas quando sobrava o pior para mim. E eu ficava esperando, né? Mas por que você quer esperar sempre a última? Por que você não luta por uma área melhor? Porque eu vou mostrar pra vocês o tanto que vocês são ruins no que vocês fazem, que vocês não entendem de gente, eu vou fazer a pior área virar melhor. E eu sempre gostei de problema, sempre gostei de desafio. São Paulo não me assusta. Esse tanto de gente falando que as coisas não funcionam aqui não me assusta. Me assusta é um povo. Cheirar um esgoto todo dia e achar normal. Me assusta é arrastar 3,5 milhões de pessoas numa era de tecnologia e todo mundo achar normal. Me assusta é olhar pra cima e ver uma poluição e sentir ela no pulmão todo dia e todo mundo achar normal. Me assusta andar com o sapato italiano raspando a cabeça das pessoas no meio da rua. Tem mais de 50 mil pessoas na situação de rua em São Paulo. Não me assusta o problema, mas me assusta as pessoas acharem que isso tudo é normal. Me assusta uma obra de 5 bilhões que foi abandonada, que é esse Rodoanel Norte de 44 quilômetros que não acaba nunca, né? Isso me assusta 4 mil mananciais que já viraram esgoto aqui dentro de São Paulo. Toda favela que você vai, que tiver uma aguinha passando ali, virou esgoto. E o que me assusta é as pessoas acharem que isso tudo ficou normal. Eu não aceito, eu não acho isso normal, alguém tentar limpar o Tietê desde a década de 90 e gastar bilhões e falar que não termina nunca. Se você chegar ali no final de toda grande festa, no final de semana, você vai ver o Tietê todo sujo. Aí alguém vai lá de madrugada, encosta aquelas balsas, sai limpando. Aí quando a gente passa, parece que ele tá limpo, mas continua esgoto. Eu não acho isso normal. Então, assim, não é uma vontade. Tô sem problema hoje, né? Mas é um desafio que eu penso. Eu quero servir, o espírito público me picou em 2019 na África. Eu fui servir uma nação, a Angola. E ali eu comecei a ajudar a construir uma comunidade e eu prometi ficar até o fim. E eu percebo que a gente tem um perfil. As pessoas não querem pegar um problema e ir até o fim com ele. É por isso que nunca termina. Os projetos eleitorais, eles não são institucionais para a cidade, eles são eleitoreiros e eles duram metade de um mandato. E a outra metade é juntar dinheiro e usar todo o caixa público para convencer de uma reeleição ou para colocar um companheiro. 50% do dinheiro público é desviado. Que forma? Com ineficiência, falta de gestão, stand de companheirada, né, sem habilidade técnica, com morosidade, falta de processo bem definido e a famosa corrupção para continuar perpetuando um tanto de otário na política. Então, eu tô por aqui com isso. Eu acho que é um tempo de injeção de ânimo, de gente nova na política. Você já tocou no assunto da presidência. Eu fui candidato, tomaram na justiça o partido. Aí eu falei, já que tomou, então me deixa pelo menos sair deputado federal. E deixaram, eu saí deputado, fui eleito. Aí o que fizeram? Derrubaram o partido de novo. Né? Mesmo o partido tendo deixado, eles foram lá e cancelaram, eu mesmo sendo eleito. Eu não quis me curvar pro sistema e ter que fazer o que eles estavam mandando e ter que pagar para poder ser deputado. Eu falei, não, eu não quero me curvar a isso, eu espero, eu tenho paciência, eu vou esperar a próxima eleição. Não pensem que eu tô querendo ser prefeito e daqui, se vocês não deixarem agora, eu vou ficar tentando a minha vida inteira. Eu tô disponível agora na melhor fase da minha vida para servir essa cidade. De longe, se vocês quiserem aplicar qualquer tipo de prova, de força, resistência, inteligência, prosperidade, o que vocês quiserem, se eu não ganhar em todas as provas, eu mesmo largo isso aqui. Então, realmente o nível é muito baixo e é por isso que eu entrei. Eu fico empolgado de ver tanta gente com nível baixo em relação a São Paulo. Isso me animou bastante poder servir essas pessoas. Deixar claro do formato aqui desse programa, é o 5º programa sobre a corrida para a prefeitura, já fizemos com os outros candidatos, pré-candidatos, né? E a gente sempre pede para o próprio candidato escolher
alguém para trazer como co-host. Então, o Kim trouxe o Danilo, a Tabata trouxe o prefeito e namorado dela, o Boulos trouxe o Calejon, né? E o prefeito trouxe... Depois veio pra gente quem que ele trouxe. Então, o Caio tá aqui como co-host, como apoiador também. Então, ele pode a qualquer momento fazer perguntas, comentários. Eu queria saber primeiro de você, Caio, tua relação com a cidade de São Paulo. Você falou um pouco dela. O que você vê hoje em dia, o que te entristece, que eu acho que são muitas coisas, né? Eu, como moro em São Paulo há muito tempo, eu fico triste de ver em que ponto a gente tá. Mas comenta dessa sua experiência em São Paulo, o que mudou e o que pode ser mudado, né? Se você ainda tem esperança. Como eu disse aqui, né, na introdução, eu sou um apaixonado por São Paulo. Mas nos últimos anos, eu sinto uma certa crise de identidade como paulistano. Então eu que já tive aquela rotina clássica da ética de trabalho paulistana, de acordar cedo, tomar o café da manhã na padaria, enfrentar o trânsito, ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan, enfim, e ir para o trabalho com uma mentalidade empreendedora e ver uma cidade pujante, uma cidade que não para, né, que foi muito bem traduzida, né, na música lá do Billy Blanco, que eu já citei, a Sinfonia Paulistana. Eu vejo isso muito se perdendo. Você vê uma cidade que tem a vocação empreendedora de São Paulo se render à narrativa política a ponto de, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, ter optado por candidaturas da esquerda, né, ligadas aí a projetos intervencionistas que dão muito protagonismo ao Estado em detrimento do indivíduo, da sua capacidade de produção, da sua capacidade de empreender. Em última análise, é uma cidade que está perdendo a sua vocação para a liberdade, né? E isso, em âmbito econômico, é terrível, porque como que isso se traduz numa economia? Mais dinheiro no bolso do trabalhador e mais dinheiro no caixa da empresa do empreendedor, né, que gera mais investimentos. A gente tem uma série de experimentos aqui no Brasil em que houve alguns choques tributários, em que houve redução de impostos, como por exemplo o ICMS em 2022, a isenção tributária federal sobre os combustíveis, que se mostraram muito valiosas para a nossa economia. Você teve aí até um efeito inercial vindo até 2023, né, de geração de emprego por causa desse boom econômico, né, com a retração dessa sanha arrecadatória do Estado. A gente está indo na contramão disso. A gente já tem mais de 10 medidas do governo federal para a criação de impostos. A gente tem agora as estatais federais, mais uma vez, voltando a dar prejuízo. A gente tem recorde no déficit fiscal e São Paulo, de certa forma, avalizou isso, concordou com isso. Esse foi o projeto de governo que o paulistano escolheu. E isso é muito triste. Eu não me identifico com essa cidade. Mas eu sei que no fundo, o paulistano, que como o Pablo disse, é capaz de pegar 3, 4 horas de condução por dia, ele tem uma ética de trabalho incompatível com esse modelo que desprestigia a liberdade, que desprestigia o valor do trabalho, né, que obriga o trabalhador a ter uma poupança forçada, né, esse tipo de coisa. Agora, o sistema, né, nas palavras do Capitão Nascimento, ele é foda, e ele é mesmo. Inclusive, ele vai incutir na cabeça das pessoas uma mentalidade atrasada. E é impressionante como as coisas operam, né? Eu estava fazendo um levantamento. Se você pegar as verbas federais só para projetos culturais e artísticos, né, em 2023, elas ultrapassam 10 bilhões de reais. Isso é mais de 300% a mais do que em 2022. E nada contra fomentar cultura, as tradições, mas a gente sabe que não é para isso que esse dinheiro vai. A gente está falando do quê? Lei Rouanet, a gente está falando de fundo setorial, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, que a gente sabe onde esse dinheiro vai parar. Aí você tem o governo federal gastando o recorde, a máxima histórica em verbas federais de publicidade. Mais de 640 milhões de reais. Isso nunca tinha acontecido. O governo federal volta a anunciar também em jornais, porque tinha acabado, né? Então Folha de São Paulo, o Globo, alguns sites militantes muito vinculados à esquerda, como Diário do Centro do Mundo, enfim, Brasil 247, esse tipo de coisa. Então a gente sabe, né, como que a classe artística, a elite acadêmica e também grande parte da imprensa vai tratar essas candidaturas.
Então, qualquer projeto que vai enfrentar esse modelo de Brasil intervencionista, que desprestigia a liberdade, que toma, né, 149 dias do trabalhador na forma de impostos. A gente trabalha 49 dias só para pagar imposto. até dia 29 de maio. Isso é o trabalhador médio, tá? E aí, quando você pega em termos de carga tributária, 1/3 da carga tributária, na verdade, dá 32,4%, 1/3, aliás, do PIB nacional, se converte em impostos. E entre as nações que mais arrecadam, o Brasil é o que pior dá retornos em termos de serviços públicos. Então, esse Brasil que a gente está vendo agora não combina com a São Paulo na qual eu cresci, que foi construída aí pelo que existe de melhor em termos de migração, né? A gente é uma cidade cosmopolita, que recebeu aí a maior colônia oriental, árabe, enfim, italiana, né? No meu caso, principalmente, mas eu também tenho, enfim, eu sou bem miscigenado, na verdade. E não só isso, e também nordestina, né? Que foram esses heróis que construíram São Paulo. Então aqui a gente tem uma força de trabalho, uma ética de trabalho gigantesca. Então a minha relação com a cidade é daquele... hoje em dia é mais de um amor platônico. Eu quero me apaixonar de novo pela minha São Paulo. Mas eu vejo, viajando pelo Brasil, hoje em dia eu me identifico muito mais com alguns outros lugares, em que você vê não só o Estado não atrapalhando, mas muitas vezes o Estado induzindo o crescimento, induzindo o empreendedorismo. É uma coisa que poderia muito bem funcionar em São Paulo, porque você já tem os recursos humanos aqui para isso. A gente já tem essa vocação. Eu vi aqui, né, aqui nos estúdios, desculpa me alongar, mas eu vi aqui uma plaquinha da AproSoja, né, que é a Associação dos Produtores Rurais lá de soja e milho lá do Mato Grosso. Eu conheço mais de 40 municípios do Mato Grosso. Então eu já tive a oportunidade de conhecer um Brasil que prospera, que produz, que preserva, apesar do Estado. O produtor rural brasileiro, ele não é subsidiado como o produtor rural internacional, que recebe não sei quantos mil euros por hectare plantado, ou o produtor americano que recebe para não plantar, e que tem aí à sua disposição malha ferroviária, malha rodoviária, não sei quantos portos. O cara no Mato Grosso, ele está a 1.000 quilômetros do porto mais próximo, ele tem uma ferrovia, e olhe lá, ele vai ter a BR-163, que é uma lástima, e ainda assim produz aí as suas 3 safras anuais, às vezes, né? Você consegue 5 safras em 2 anos, tecnologia de manejo de solo, e fez o agro, que é o que está levando o Brasil nas costas, né? 1/5 da mão de obra, 1/4 da riqueza, superávit nas exportações, controla o valor da moeda e segura a pressão inflacionária. Se não fossem esses caras, o Brasil estava perdido. Como que o governo atual trata toda essa turma? Como o agronegócio. Só criando empecilho, querendo tributar a exportação. Então, fazendo o link aqui, eu vejo São Paulo endossando um projeto de Brasil que não vai para frente. Um projeto de Brasil reacionário, que reage ao que é bom.